Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa e sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Eu gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, unindo sua fé à nossa, para que assim Deus nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Amém? Vamos orar então? Senhor, Altíssimo Deus do céu e da terra, Pai Santo e amado, Pai, pedimos ao Senhor humildemente que incline os teus ouvidos e ouça a nossa oração. Pai, apesar das dificuldades, das situações que muitas vezes se tornam desafios em nossa vida, sabemos que nada pode nos afastar do seu amor, que nada pode impedir o Senhor de ouvir a voz do nosso coração. Por isso, meu Pai, nos prostramos a Ti, meu Pai, e recorremos, meu Pai, à Sua graça e às Suas poderosas mãos. Pai Santo, amado Deus, fala conosco através da Tua palavra, das Escrituras Sagradas, pois assim como elas estão abertas diante dos nossos olhos, nosso coração também se abre diante dela. Pai, venha, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, estender da Tua graça sobre a vida das famílias, dos lares, das casas, dos casamentos principalmente, Senhor. Venha nesse dia de hoje, Pai, sarar casamentos, curar casamentos, pessoas que estão vivendo, meu Pai, relacionamentos infelizes, destrutivos, tóxicos, como se diz nos dias de hoje. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha ajudar estes casais, trazendo para a vida deles um direcionamento. Que essa palavra de hoje seja uma direção, um ponto de luz sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje vamos tratar sobre casamento e divórcio. Você sabia que 68% dos divórcios que acontecem hoje é por má gestão financeira, é por crises financeiras dentro de um casamento? Exatamente isso. Hoje em dia você encontra casais que estão há 20, 30, 40 anos juntos, se separando, se divorciando. E por que isso? Muitas vezes isso se dá por causa de crises financeiras que afetam o casal. E realmente é difícil que um casamento permaneça em pé quando a crise financeira ela é muito grave, muito aguda, ao ponto de mexer ali com o emocional, ao ponto de mexer ali com aquelas pessoas, a fim delas encontrarem no divórcio uma solução, um resultado agradável para essa situação, que muitas vezes pode ser apenas uma situação momentânea. Você se lembra dos votos que são feitos durante um casamento? Lembra? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Um casal consegue muito bem se manter na riqueza, mas e quando ele passa por uma fase de pobreza, por uma crise financeira, será que esse casamento consegue permanecer em pé? O fato é que hoje em dia, dinheiro não segura mais casamento. Você vê, por exemplo, casais famosos que têm dinheiro, têm estrutura, que constroem uma casa juntos e demoram mais de 5 anos para construir uma bela casa com filhos, e depois que a casa está concluída, está pronta, os filhos estão ali, a família está estruturada, de repente esse casal se divorcia. O que faltou nesse casamento? Dinheiro? Não. Filhos? Não. Filhos hoje em dia também não segura casamento. Se a nossa intenção é achar meios para segurar o casamento, isso significa que este casamento já está em risco. Porque o casamento ele não pode se prender a nada deste mundo
que venha a ser ali um artifício, um meio de manter aquele casamento. Todo casamento, para que ele vá bem, todo casamento, para que ele dê certo, ele precisa estar estruturado na palavra de Deus e não na palavra humana. Ele precisa estar fundamentado nas escrituras sagradas. É a rocha. Você já conhece a história. A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Ambas passam por ventos fortes, por tempestades, ou seja, as situações são as mesmas, as dificuldades são as mesmas. Só que a única que permanece em pé é a casa sobre a rocha, é a casa que está sobre a palavra de Deus, é a casa que está construída na palavra de Deus. Essa casa ela sofre com os ventos fortes e permanece em pé porque tem estrutura, tem alicerce. Mas a casa construída sobre areia não suporta. Ela cai, não somente cai, é grande a sua ruína. O que isso significa? Casamentos que não têm identidade, casamentos que foram construídos no raso, casamentos que vivem apenas de aparência. Esses casamentos não suportam as crises, ainda mais crises financeiras. Esses casamentos sofrem com as tempestades, sofrem com os ventos fortes e eles não somente caem. É grande a sua destruição, é grande a sua ruína, deixa as marcas, deixa as feridas, deixa traumas. Quantas pessoas hoje não estão traumatizadas por casamentos que foram destruídos lá atrás, porque não tiveram estrutura para lidar com determinadas situações. Amém? Bom, dentro deste tema, casamento e divórcio, eu vou ler aqui juntamente com vocês. Se você tiver com sua Bíblia perto ou em mãos, abra ela no livro de Mateus, capítulo 19, para que a gente possa ter um entendimento do que a palavra de Jesus traz para as nossas vidas, para o nosso casamento. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Você percebe aqui que Jesus está em movimento, em peregrinação, está evangelizando, está trazendo as boas novas, está falando do reino de Deus. E ali, uma grande multidão seguia Jesus. E Jesus cura aquelas multidões. Aonde ele passa, ele curava. Você precisa entender que os milagres que Jesus opera e realiza não são apenas os que estão escritos nas Escrituras Sagradas. Aqui nas Escrituras Sagradas estão alguns dos milagres que Jesus promovia, mas há inúmeros outros milagres que Jesus realizara que não foram contabilizados, que não foram colocados, porque não caberia num livro os milagres que Jesus operou durante o seu ministério terreno. Não caberia. De tantos milagres que ocorreram, haveria necessidade de se escrever muitos e muitos livros. Mas alguns milagres foram colocados aqui para nos servir do quê? De exemplo. A Bíblia é um livro exemplista, onde ela traz exemplos de vida, traz exemplos reais, exemplos do que a nossa vida hoje pode ser, de soluções para situações que estamos enfrentando em nossas vidas. Então Jesus, ele passava, e aonde ele passava, ele operava milagres. Isso é fato. E durante essa peregrinação de Jesus, chegaram até Jesus alguns fariseus. E eles tentando dizer se é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Olha só que interessante. Os fariseus eram aqueles que estavam sempre em volta de Jesus. Eles estavam perto de Jesus porque eles queriam conhecer Jesus? Não. Eles estavam perto de Jesus, próximo de Jesus, porque eles estavam buscando por um milagre? Não.
Eles estavam próximos de Jesus porque eles amavam Jesus, que eles queriam aprender sobre Jesus? Não, eles estavam próximos de Jesus para tentar contradizer Jesus, para tentar colocar Jesus contra a multidão, para tentar desmascarar Jesus. Na intenção deles, nos pensamentos deles, eles tinham a obrigação de desmascarar, porque como eles não acreditavam em Jesus como Cristo, como Deus, a intenção deles era desmascarar Jesus. Por isso eles alegavam que Jesus fosse um farsante, alguém que se intitulava. Você sabe qual foi o crime no qual Jesus foi ocorrido? Você sabe por que Jesus foi sacrificado? Você sabe o que foi alegado no julgamento de Jesus? No julgamento de Jesus foi alegado que ele se intitulava, se declarava filho de Deus. E eles não aceitaram essa declaração. Ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram. E porque Jesus ele se declarava filho de Deus e assim como Deus, mas mesmo sendo como Deus não quis usurpar o lugar de Deus, os fariseus não aceitavam essa palavra de Jesus. E por causa disso, eles criaram dentro do coração deles uma resistência, um coração endurecido, aonde o objetivo deles era tentar desmascarar Jesus. Então eles estavam próximos de Jesus para tentar de alguma forma contradizer Jesus. E numa dessas peregrinações onde Jesus estava operando milagres, esses fariseus lhes fazem uma pergunta. E a pergunta é esta que eles fazem a Jesus: é lícito, ou seja, é direito, é permitido ao homem repudiar, ou seja, ao homem negar a sua mulher, ao homem deixar a sua mulher? É lícito ao homem, é direito, o homem tem o direito de deixar, de divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Esta foi a pergunta de Jesus, dos fariseus para Jesus. Trazendo para os dias de hoje, quantos homens hoje não se separam de suas mulheres porque quando estão casados e ali descobrem muitas vezes que essa mulher ela está sofrendo uma enfermidade, ou esta mulher adquire uma enfermidade, um tipo de doença, estes homens, ao saberem que esta mulher está doente, eles se separam dessa mulher porque eles não querem enfrentar esse processo de busca por cura durante uma enfermidade. Quantos homens não abandonam suas mulheres grávidas quando descobrem que na sua gestação está sendo gerado um filho que tem algum tipo de deformidade, algum tipo de deficiência, não é mesmo? Isso é muito comum, só não é divulgado. As pessoas não querem, ou a grande mídia, ou a grande sociedade não querem ter esse contraste nos seus pensamentos, porque muitos agem da mesma forma, através do repúdio, através do abandono. E não é diferente dos dias de Jesus, não é diferente dos dias desses fariseus, porque nesta mesma época, aonde ocorria muitos divórcios, os homens estavam ali criando um hábito de se separar da mulher por qualquer motivo, porque cansou da mulher, porque não vai mais com a cara da mulher, ou porque acha que aquela mulher não tem mais nada a oferecer. Então eles se separavam, divorciavam dessas mulheres e buscavam outras mulheres para si. Você pode ver nos dias de hoje quantos homens não se divorciam das suas mulheres, que já têm uma certa faixa etária de idade, e procuram mulheres mais novas. Não é mesmo? Quantos homens não têm essa mesma prática das práticas dos fariseus, de deixarem as suas mulheres porque as suas mulheres já têm uma certa faixa etária de idade e procuram mulheres mais novas? E por que isso se dá?
Por que isso ocorre? E a pergunta dos fariseus para Jesus é justamente essa: é permitido? É direito que o homem se separe da sua mulher por qualquer motivo? Porque ela fez uma comida ruim? Porque ela colocou sal demais no arroz? Ou porque a comida dela já não é mais tão prazerosa, porque ele já enjoou da comida dela? É normal? É comum? Vamos ver a resposta de Jesus para tudo isso? Olha que interessante, né? Por que as pessoas se separam hoje? Pelas mesmas futilidades. Hoje em dia se separa por qualquer motivo. Hoje em dia se separa e se divorcia por qualquer situação. Hoje em dia é mais fácil trocar de marido do que trocar de roupa. Porque esse é o tipo de ideologia pregado pelo mundo nos dias de hoje. Não tá bom? Troca. Não presta mais? Troca. Não serve mais? Troca. Não vai mais com a cara? Troca. Por isso muitos divórcios. Se divorcia mais do que se casa nos dias de hoje. Essa é a realidade. Então os fariseus fazem essa pergunta para Jesus: o homem pode se separar da mulher por qualquer motivo? Aí tem um detalhe, algo que a gente precisa levar em observação. Esse direito era requerido somente aos homens. O homem tinha o direito de se separar da mulher por qualquer motivo, mas a mulher não tinha o direito de se separar do homem. E a mulher que fosse repudiada pelo seu marido não poderia casar de novo. Mas o homem poderia ter outras mulheres, outros casamentos. Então, como isso se dava? O homem pegava a sua mulher no qual foi casada, repudiava ela e devolvia ela à casa dos seus pais. E essa mulher teria que viver ali juntamente com seus pais, sem ter um outro tipo de relacionamento, sem ter um outro casamento, até porque uma mulher, quando se casava e já tinha tido um coito, já tinha tido uma relação com o homem, nenhum outro homem aceitaria mais esta mulher para si como uma esposa. Você entendeu isso? Essa mulher ia ter que viver, se ela não tivesse pais que o sustentasse, muitas vezes da prostituição. Muitas mulheres começaram numa vida de prostituição porque foram repudiadas pelos seus maridos. A mulher não tinha acesso ao trabalho naquela época. Muitas vezes os seus pais já não eram mais vivos, não tinham parentes, não tinha como ela se sustentar, então ela começava ali uma vida de prostituição. Você sabia disso? Mas olha que interessante. A mulher ela não tinha o mesmo direito, e assim é até nos dias de hoje, só que um pouco mais ali disfarçado. Mas a grande realidade é que há um preconceito muito grande em relação ao sexo feminino, né? Ao homem, ele pode ali muitas vezes ter vários tipos de relacionamentos e ninguém vai olhar com maus olhos. Mas se uma mulher tiver muitos relacionamentos, como essa mulher vai ser vista? Como essa mulher vai ser reconhecida na sociedade? Esses dias eu ouvi algo muito interessante, onde um professor disse assim, que uma chave que abre muitos cadeados é considerada uma chave mestra. Mas um cadeado que é aberto por muitas chaves, ele é um cadeado sem valor. Você entendeu esse contraste? Olha que interessante. Vamos continuar aqui para ver o que Jesus respondeu para esses fariseus. Se é permitido ao homem separar e repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Jesus responde assim: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea o fez? Jesus aqui recorre para a ordem de criação. Vamos entender qual é a ordem de criação? Quando Deus estabelece o Éden na terra, o jardim do Éden na terra, quando ele estabelece o jardim do Éden, ele cria o homem do pó, do barro. Ele sopra sobre a narina do homem o fôlego da vida. Ele chama este homem de Adão.
e ele coloca este homem para cuidar deste jardim, para viver e habitar neste jardim. Era o paraíso na terra, sem dor, sem morte, sem doenças, sem enfermidades. Era o homem ali vivendo no paraíso dentro da terra. Mas aí Deus, ele percebe que o homem precisava ter uma companhia. E quando Deus, ele tem essa sensibilidade ao perceber que um homem precisa de uma companhia, o que Deus faz? Deus cria um amigo para o homem. Deus cria um companheiro para o homem. Deus cria um parceiro para o homem. Deus vai lá, pega mais um montante de pó, mais um montante de barro e cria amigos para este homem, para ajudar no trabalho da terra, no trabalho de cuidar do jardim? Não! O que Deus faz? Deus faz este homem entrar num sono profundo, arranca deste homem uma costela e cria uma mulher. Carne da mesma carne. Deus não cria um amigo para o homem. Deus cria uma companheira, uma auxiliadora para este homem. Então, esta é a ordem da criação. Não é macho com macho, não é fêmea com fêmea, é macho com fêmea. Esta é a ordem da criação. E olha aqui o que acontece. Jesus, ele recorre a esta ordem. Desde o princípio, não foi assim que se fez macho e fêmea. E Jesus continua dizendo: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Serão os dois em uma carne. É uma responsabilidade, um dever do homem e da mulher se desprender dos pais para que eles possam viver um casamento na sua integralidade. Porque qualquer homem e qualquer mulher que se casarem, mas estiverem ali prendidos, como se estivessem ligados ao cordão umbilical ainda, aos seus pais, eles não estão 100% nesse relacionamento. Então há muitos homens que hoje casaram, assumiram uma mulher para ser o provedor e protetor dessa mulher, para amar essa mulher, cuidar dessa mulher, mas eles ainda estão presos ao cordão umbilical de sua mãe. E por causa disso, muitas vezes esse casamento não dá certo. Porque enquanto ele não estabelece limites e está preso ao cordão umbilical da sua mãe, a sua mãe vai se achar no direito de interferir no casamento do filho. E a mulher não vai suportar isso. A mulher, ela não aceita dividir o seu marido com a sogra. A mulher não aceita, nenhuma mulher aceita dividir o seu homem com a mãe deste homem. A mulher exige exclusividade. E vice-versa. Uma mulher que casou, tem o seu marido, mas ela continua ainda aprisionada, presa ao cordão umbilical de da sua mãe, os seus pés nunca vão estar os dois na sua casa. Vai ter sempre um pé na sua casa e um pé na casa da mãe. Vai ter sempre uma mão na sua casa e uma mão na casa da mãe. Isso quando a mãe não vem para dentro dessa casa. Isso vai fazer toda a diferença e vai atrapalhar e muito o seu casamento. É isso que Jesus está dizendo claramente aqui. Casou, homem, mulher. Vocês não estão mais presos a esse cordão umbilical da sua mãe. Vocês não estão mais presos ali aos seus pais. Vocês precisam se desprender para viver este casamento na sua integralidade. É isso que ele está dizendo aqui. Então, deixará o homem pai e mãe. Vai deixar de ser filho? Não. O pai vai deixar de ser pai? Não. A mãe vai deixar de ser mãe? Não. Só que você vai entender uma coisa. O seu pai e mãe vai se tornar o seu parente. E a sua mulher, sua família. E eu vou repetir.
Mulher, casou, o seu pai e sua mãe se torna parente. E o seu marido se torna família. Quer dizer que você ama mais o seu marido do que os seus pais? Essa é a questão. Quer dizer então que você ama mais os seus filhos do que a sua esposa? Você conhece o amor ágape, que é um amor de Deus. Existe o amor eros, que é um amor humano. Agora entenda uma coisa. Dentro dessa característica, dessas vertentes do amor, há condições de prioridades que precisam ser estabelecidas. Você não pode colocar os seus pais acima da sua esposa. Você não pode colocar os seus pais acima do seu marido. Você não pode nem mesmo colocar os seus filhos acima do seu cônjuge. Posso te dizer uma coisa? De todo o coração. Você tem um elo com os seus pais. Um elo de sangue. É sangue do mesmo sangue. Vocês têm um elo. Os seus filhos têm um elo com você. Porque é o seu sangue. Mas o seu cônjuge não. O seu cônjuge, ele é quem escolhe estar com você. Não é um elo de sangue, mas se torna uma só carne. É isso que Jesus está explicando, mostrando a importância desta instituição divina chamada casamento. E por que você acha que o inimigo se ocupa tanto em tentar destruir o casamento das pessoas? Porque ele não tem casamento, porque ele não tem família. Então a ocupação dele é tentar destruir a nossa. E ele sabe que se ele conseguir entrar no seu casamento e destruir o seu casamento, ele vai impedir o crescimento da sua família. Se tem filhos, ele vai afetar os filhos através do seu casamento. Um casamento doente adoece as pessoas. E se há filhos, os filhos ficam doentes junto com os pais. Então, o inimigo se ocupa muito e usa de estratégias para tentar destruir o casamento. Tentação, provação e tantas outras coisas. E agora o que ele mais tem usado nos tempos de hoje é a falta de dinheiro, é a crise financeira. Por que isso? Porque ele entendeu que quando um casal passa por crises financeiras, cria-se uma insegurança, uma instabilidade, ao ponto de haver uma ruptura neste relacionamento. A confiabilidade fica afetada, levando as pessoas a pensarem em outras situações para poderem sair dessa crise financeira. Essa é a realidade. Hoje em dia as pessoas casam por amor ou casam por dinheiro? Posso te dizer uma coisa de todo coração? Se você casou por dinheiro, sinto muito de te dizer, mas a possibilidade de você se divorciar por causa do dinheiro é tão grande quanto a intenção que você tinha de casar por dinheiro. Se você se casou com uma pessoa por causa de dinheiro, a possibilidade de você se separar por dinheiro é muito grande. Mas se você se casou por amor, o dinheiro não pode acabar com o amor. Tá bom? Agora vamos continuar aqui. Já estamos quase concluindo aqui a nossa devocional. Não sai daí não, ó. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois em uma carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus está dizendo aqui claramente que ele não é a favor do divórcio, que ele não aprova o divórcio. Posso te dizer uma coisa? Jesus não assina carta de divórcio. Quem assina é o homem, quem assina é a mulher, quem assina é o tabelião do cartório, quem assina é o escrivão, quem assina é o juiz, quem assina são as testemunhas, o advogado, o juiz de direito, mas Deus não assina carta de divórcio, tá bom? Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés, olha só eles recorrendo à lei,
Disseram eles, questionando Jesus: por que então mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Por que Moisés, durante seu ministério terreno, ele mandou que os homens dessem carta de divórcio às mulheres e repudiá-las? Vamos entender por que Moisés fez isso? Olha que interessante. Jesus respondeu: Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Não é a intenção de Deus que fosse assim. No princípio não era assim. Moisés, ele disse isso por quê? Por causa da dureza do coração das mulheres? Não, por causa da dureza do coração dos homens. Os homens estavam se separando por qualquer motivo. Porque não gostavam da comida, ou porque enjoaram da mulher, ou porque queriam ter outras mulheres, outras relações. E por causa disso, o que os homens faziam? Eles deixavam aquela mulher de escanteio como sua mulher e iam buscar outras mulheres, outros casamentos. E aquela mulher ficava como naquele casamento? Inutilizada, escanteada, deixada de lado, sem ser mais assistida, sem receber atenção, sem ter mais carinho. E este homem ia se aventurar em outros casamentos. E aquela mulher tinha que ficar obrigada, aprisionada a um casamento onde ela não era mais amada, onde ela não era mais assistida. Então, por causa da dureza do coração do homem, Moisés falou assim: já que vocês vão tratar suas mulheres desse jeito, já que vocês vão deixar suas mulheres inutilizadas dentro desse relacionamento, então dê carta de divórcio para elas, para que elas possam voltar para a casa dos pais delas e viverem a vida delas com dignidade. E não viverem debaixo, de uma opressão, e não viverem debaixo de uma humilhação, mas deem cartas de divórcios para que elas possam recomeçar em suas vidas. Por causa disso. Foi por causa disso que Moisés disse que deveria se dar carta de divórcio, para libertar as mulheres de uma opressão masculina, da dureza do coração do homem. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Jesus está pondo um ponto final aqui nesse assunto. Está dizendo o quê? Olha, qualquer um que se separar da sua mulher, por qualquer motivo, que não seja a fornicação, a porneia, a prostituição, esse está cometendo adultério. Porque não houve um caso de porneia, porque não houve uma fornicação, porque não houve uma prostituição dessa mulher. Por que ele está se separando? Porque não gosta mais da comida? Porque enjoou de olhar para a cara? Porque ele não sente mais algum tipo de sentimento? Por quê? Porque ele está interessado em outras mulheres? Então, se é por causa disso, ele está repudiando sua mulher por qualquer motivo? Qualquer um que repudiar, a não ser por causa da fornicação, da porneia, e casar com outra, ele entra no pecado do adultério. E os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Jesus põe um ponto final nesse assunto. E ele está dizendo assim: e para que não haja nenhum excedente, nenhuma brecha, aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, aquela que foi repudiada e foi repudiada sem ser pelo caso da porneia, sem ser pelo caso da fornicação, e outro homem assume essa mulher para si, este relacionamento está também em cima do pecado do adultério, e os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Essas são as palavras de Jesus, que fala sobre casamento e divórcio no livro de Mateus, capítulo 19.
entendemos o quê? O casamento é uma instituição divina criada por Deus. O primeiro milagre que Jesus realiza na terra é dentro de um casamento. Casamento é algo importante, tem que ser levado a sério. Tá vendo isso aqui? É uma aliança de casamento, casada há 18 anos. Ela representa um compromisso. Mas, se não houver comprometimento, de nada vale o compromisso. O comprometimento é o empenho, a dedicação que você tem a esse casamento. Compromisso, assinar papel, assinar contrato, assinar certidão de casamento no cartório é fácil, qualquer um faz. Agora, se você quer que seu casamento vá bem, você precisa ter comprometimento. Comece orando pelo seu casamento. Você vai ver que já vai fazer uma grande diferença. Amém? Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre sua vida. Amém.